Vamos fazer agora essa questão, na verdade, aqui, bem simplesinha. As seguintes funções são contínuas nos pontos indicados. Aí aqui a gente tem o ponto indicado em verde, tá ok? Aqui são 3 pontos. Vamos começar aqui por essa primeira, parece ser a mais fácil. Lembrando lá quais são as condições para que a nossa função seja contínua em um ponto. O limite dela deve existir quando x tende a este ponto e ele deve ser igual à imagem da função neste ponto. Então a nossa função é f de x é igual a x ao quadrado mais 3 no ponto x igual a 2. O que eu vou fazer primeiro? Vamos ver o limite de f de x quando x tende a 2, que é o ponto que eu quero aqui, né? A gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que o limite de x ao quadrado mais 3 quando x tende a 2. A gente não tem nenhum tipo de determinação aqui, vou substituir direto. A gente vai ter aqui 2 ao quadrado mais 3, que é igual a 7. 4 mais 7, né? Ou 4 mais 3 é igual a 7. E agora eu vou ver se o limite de f de x é igual ao f de 2. Opa, desculpa. O limite de f de x quando x tende a 2 é igual a f de 2. Então, eu já sei aqui, ó, esse valor aqui ele é igual a 7. Vou calcular esse outro. Como é que eu calculo ele? Simples. Eu vejo qual a lei de formação e jogo 2 lá no lugar. Então, eu vou dizer que o f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 3. Certo? Já que o f de x é igual a x ao quadrado mais 3, só substituir aqui o 2. E a mesma coisa que 7. Ora, isso aqui vale 7. Como este valor é igual a este, nós podemos dizer que sim, esta função é contínua neste ponto. Sim. Vou escrever aqui. E como é que a gente vê isso graficamente? Vou rolar um pouco aqui, só para a gente dar uma olhada no gráfico, só a título de curiosidade, na verdade. Esse ponto não deveria estar aqui, eu só risquei sem querer. 1, 2, 3. Essa parábola é mais ou menos desta forma. Obviamente ela não é uma reta. Vou tentar desenhar ela aqui de novo. O vértice dela é bem em cima do y, tá ok? Isso aqui é o melhor que eu consegui. E aqui no ponto 1, 2, ela está definida no ponto 2. Ela está definida bem aqui. E ela vale 7. A gente pode ver que tendendo pela direita ou tendendo pela esquerda, ela chega no mesmo valor que a 2 e ela está definida neste ponto. Tá ok? Por causa disso, a gente pode dizer que ela é contínua. Mas não precisaria fazer o esboço do gráfico, não. A partir dessas informações aqui, ó, dessa condição, a gente já pode dizer que ela é contínua. Próximo. 2. G de x é igual a 1 sobre x ao quadrado em x igual a 0. Eu vou escrever aqui. Sim. Essa aqui sim, ela é contínua neste ponto. Que era essa a pergunta, né? As seguintes funções são contínuas nos pontos indicados? Sim. Vamos ver a 2. Aqui, 2. Pegar. 2. G de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. X igual a 0. O que a gente faz primeiro? Vamos dar uma olhada lá no limite. Limite de g de x, quando x tende a 0, é igual ao limite, jogar a lei de formação aqui, 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0. E aí o que a gente poderia fazer aqui? Fazer uma análise dos limites laterais. Mas como eu já resolvi esse limite anteriormente, tá ok? Num vídeo anterior, eu vou só aqui escrever que isso aqui é mais infinito. Por quê, né? Vamos explicar ainda assim. Esse x ele tende a 0, então esse valor aqui de baixo ele vai ser um valor muito pequeno. Nunca ele vai ser 0, né? Mas ele vai ser um valor próximo de 0. 1 sobre um valor muito pequeno, aliás, qualquer número sobre um valor muito pequeno, dá um valor muito alto, certo? Porque, por exemplo, 1 dividido por 10 a sexta, por 10 a menos 6 é igual a 10 a sexta. Então, conforme eu vou diminuindo este número, tendendo ele a 0, esse número aqui ele explode. Só que aí você pode dizer, mas o limite lateral esquerdo não ia dar um problema de ser negativo? Não. Exatamente por causa desse grau aqui, ó. Ele transforma qualquer valor que está aqui embaixo, nessa parcela inteira, em positivo. Então a gente não tem esse problema. E agora vamos para a segunda condição. Vamos ver se o limite de g de x quando x tende a 0 é igual a g de 0. Quanto é que vai ser g de 0? Vou botar aqui. Vai ser g de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então g de 0 é igual a 1 sobre 0 ao quadrado. Teoricamente, né? Só que isso aqui, ó, eu não sei determinar. Então essa função, na verdade, ela nem está definida neste ponto, x igual a 0. Portanto, isso aqui é impossível. Como essa condição foi quebrada, eu posso dizer que não.
esta função não é contínua neste ponto. Tá ok? E vamos ver mais uma vez como é que fica o gráfico. Vou arrastar um pouquinho para cá. O gráfico dessa função ela fica mais ou menos desta forma aqui. Também vai ser chato de desenhar. É algo mais ou menos assim. Lembrando que essa curva e esta outra nunca conseguem chegar aqui no ponto x igual a zero, porque a função não está definida. Então, apesar dos limites laterais tenderem a mais infinito tanto pela direita quanto pela esquerda, eu posso dizer que essa função é descontínua, porque neste ponto a função não está definida. Então vamos lá. Não, a função não é contínua. Vamos fazer essa 3 agora, que parece ser um pouco assustadora. Na verdade, vou dar até um certo espaço aqui para ela. Fiquei meio que sem espaço, então vou apagar aqui rapidinho. Fazendo bobagem. Vamos subir aqui. Essa questão é composta, na verdade, de 3 questões, essa terceira questão, porque ela quer saber no ponto x igual a 1, ela quer saber também nos outros, no ponto x igual a 0 e no ponto x igual a 2. Vamos começar logo pelo primeiro aí, que é x igual a 1. Então, primeiro, o limite de h de x, né, a gente sempre faz isso, quando x tende a 1. Só que quando x tende a 1, a gente tem duas leis. A gente tem essa primeira e a gente tem essa segunda aqui. Porque veja bem, aqui eu tenho valores menores do que 1 e aqui eu tenho valores maiores do que 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse problema em dois, na verdade. Do limite aqui. Vou dizer que eu quero saber o limite de h de x quando x tende a 1 pela direita. Opa, desculpa. Aqui eu vou escrever pela esquerda primeiro. Pela esquerda. Pela esquerda eu quero essa lei de formação, que são valores x aqui assumem valores menores do que 1. Então eu vou escolher essa lei aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 pela esquerda, que é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. E aí, para saber se o limite existe, eu tenho que ver se o limite lateral direito é igual ao limite lateral esquerdo. Então eu vou escrever aqui o limite h de x quando x tende a 1 pela direita. Isso aqui é igual. Qual é a lei de formação que eu vou pegar agora? Essa segunda, porque aqui eu tenho valores maiores que 1, certo? E na reta real, quando x é maior do que 1, ele vem pela direita. Então, como eu quero aqui pela direita, eu vou escolher valores maiores que 1. Então, eu vou dizer que isso aqui é o limite de 2x menos 1, quando x tende a 1, pela direita, que é igual a... Também não tem nenhum tipo de problema aqui. 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Pronto. Como esses dois valores são iguais, eu posso dizer que esse limite aqui ele vale quanto? 1. E aí, qual é a nossa próxima condição? Saber se o limite de h de x, quando x tende ao ponto desejado, que nesse caso é 1, é igual a h de 1. Quanto vale o h de 1? Ora, qual é a lei de formação que eu vou usar? Eu vou usar essa aqui. Por quê? Porque bem aqui a gente tem o igual. Então, quando x é igual a 1, a gente vai definir ele por aqui. Então, eu vou dizer que o h de 1 é igual a 2 vezes 1, porque é o valor que está aqui dentro, menos 1, que é igual a 1. Pronto. Como este e essa condição aqui foi estabelecida, porque o limite de h de x quando x tende a 1 é igual a h de 1. Como isto ocorreu, eu posso dizer que sim, neste ponto aqui primeiro, a função é contínua. Vamos para o segundo aqui, x igual a 0. O que a gente faz primeiro? Vou até mudar a cor aqui. O que nós fazemos primeiro? A gente vê se o limite de h de x, quando x tende a 0, existe e quanto ele valeria. Vamos ver se ele existe aqui. Quando x tende a 0, a gente tem duas funções, esta e esta. Porque aqui a gente tem para valores em que x é menor do que 0 e aqui para valores em que x é maior do que 0. Então, mais uma vez, eu vou quebrar o nosso problema em dois. Vou começar calculando aqui o limite lateral pela esquerda, quando x tende a 0 pela esquerda, de h de x. Eu posso dizer que isso é igual a limite de menos x, vou pegar essa lei de baixo, quando x tende a 0 pela esquerda, que é igual, vou escrever desta forma, apesar de não estar, vamos dizer assim, igual a 0, só para ficar bem didático. E agora eu vou pegar a segunda condição, que vamos dizer assim, é quando x for maior do que 0. Então vamos lá, limite, quer dizer, quando x tender por números que venham maiores que 0, né? Pela direita. Ora, agora é essa função aqui, x ao quadrado. Então a gente vai escrever aqui, limite
de x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, é igual a zero. Pronto, este valor é igual a este. Então, a nossa primeira condição foi estabelecida. O que é a segunda agora? Limite h de x, quando x tende a zero, tem que ser igual ao h de zero. Certo? Aí vamos ver como é que a gente acha o h de zero. Opa, temos um problema aqui. Qual é o problema? Esse x, aqui a gente não tem o igual e aqui a gente não tem igual. Então, essa função ela não está definida no ponto x igual a zero. Então, de cara, a gente não pode aceitar essa condição aqui. Na verdade, não dá nem para dizer que é diferente, porque essa função não está definida neste ponto. Então, não, a função não é contínua aqui. E agora vamos para o terceiro e último ponto, que é o x igual a 2, que é completamente sem espaço. Vou puxar aqui para a direita. Ainda tem um resquício de um desenho aqui que eu fiz anteriormente. Vou apagar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Primeiro, agora é o ponto x igual a 2. O que a gente faz primeiro? A gente sempre começa vendo se o limite, quando x tende a 2, de h de x. Ora, qual função eu vou pegar? Eu tenho aqui x maior do que 1. Vou ter que pegar essa função aqui. E alguma outra? Não, só essa, porque para este ponto, para atender a este ponto, somente essa função aqui é que ocorre. Então, vou dizer que isso aqui é o limite de 2x menos 1, quando x tende a 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, menos 1, que é igual a 3. Tranquilo? Nem preciso fazer lateral direito ou esquerdo, porque a mesma lei de formação com certeza vai dar igual. Tá? Segunda condição, limite de h de x, quando x tende a 2, deve ser igual ao h de 2. Quanto vale o h de 2? Mesma coisa, vou pegar essa mesma lei de formação, já que aqui eu tenho x maior que 1 e 2 é maior do que 1. Vou ter que o h de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Substituindo o 2 bem aqui, né? Conclusão, o h de 2 é igual a 3. Pronto. Como este valor é igual a este aqui, eu posso dizer que sim, esta função é contínua neste ponto. Vamos dar só uma olhadinha no gráfico, né? Para não ficar algo muito abstrato assim. Agora eu fiquei completamente sem espaço para desenhar esse gráfico. Vou puxar aqui, acabar desenhando o gráfico aqui na lateral mesmo. Vou desenhar a lateral aqui. Vou pegar uma borracha. Pode parecer meio complicado esse gráfico, porque ele tem, vamos dizer assim, muitas condições, né? Esse x maior do que esse, x menor do que aquilo. Mas ele é bem tranquilo também. É bom a gente sempre começar vendo os pontos em que há algum tipo de diferenciação, vamos dizer assim, né? A gente tem esse ponto aqui que é maior do que 1, daqui para frente a função é uma coisa, daqui para trás ela é outra. Aqui a gente tem o ponto 0, que já está teoricamente marcado, daqui para trás é uma coisa, daqui para frente ele é outra. Ora, quando x menor do que 0, a gente tem essa reta aqui, que é y igual a x menos 1, né? O f de x, h de x igual a x menos 1. Ela é uma reta bem simétrica, vou botar aqui 1, tá ok? Era para eu ter feito ela de branco, mas vou deixar assim. Agora eu vou pegar o azul para desenhar essa segunda, que é quando x for maior que 1. Quando x for maior que 1, a gente tem esta reta aqui, que é a reta 2x menos 1. Ora, eu vou jogar aqui esse ponto, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1, 1. Então essa reta ela vai daqui para lá, por exemplo. E aqui eu vou só botar mais um ponto para a gente ter uma noção, que é um ponto importante para a nossa questão aqui, 2. Quando aqui for 2, a gente vai ter aqui o valor, mais ou menos por aqui, a gente vai ter aqui o valor 3. Certo? Inclusive já calculou isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma parábola que vem daqui até aqui. Essa aqui é uma reta, tá ok? Essa aqui que é a parábola. Bem, veja bem, eu cometi um erro aqui. Qual foi? É que no ponto x igual a 0, essa função não está definida, como nós já havíamos constatado anteriormente. Então, bem aqui, ela deve ter um ponto vazado, tá certo? Lembrar de vazar aqui. E aí a gente pode ver que, ó, eram os pontos x igual a 2, x igual a 1 e x igual a 0 que nós fizemos a análise. No ponto x igual a 0, ela de fato é descontínua, porque ela é vazada, já que ela não está definida no ponto x igual a 0. No ponto x igual a 1, ela é contínua, já que tanto pela direita quanto pela esquerda ela tende pelo mesmo ponto, e esse ponto está definido na função e é igual a 1 também. E aqui é a mesma coisa, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? A gente chegou no mesmo valor que era 3 e depois a gente viu a definição. Bem tranquilo, né? Só para dar uma fixada aqui nesses exercícios. Se tiver alguma dúvida, reveja o vídeo.
Pode ser que isso não ajude muito. Pode deixar a pergunta aí embaixo, tá ok? Obrigado, hein?